Fala pessoal, tudo bem? Se não tiver, anima aí que a sexta-feira chegou, tá? Tá começando no pé do ouvido de hoje, 17 de julho de 2026. Eu sou a Luísa Silvestrini e te faço companhia enquanto a Yasmin Restum tira uma breve folga. É sempre bom lembrar que eu adoro visitar você aqui, porque eu adoro esse negócio de podcast. Então se acomoda aí, pega seu café, que eu vou te contar tudo o que você precisa saber hoje no pé do ouvido. E os principais temas de hoje são ainda o tarifaço, com destaque para as medidas do governo brasileiro no socorro às empresas afetadas, uma alta preocupante no custo da alimentação saudável, mudanças no sistema de inteligência artificial do Google e a agendinha de fim de semana do Guilherme Werneck da Ladrilho Hidráulico. Então vem comigo que no seu caminho para o trabalho, para a academia ou para a escola, eu te explico. No dia seguinte ao tarifaço, o clima no Planalto foi de revolta e busca de saídas para minimizar os impactos das sanções americanas aplicadas a mais de 3 mil produtos brasileiros. O governo anunciou que vai lançar um programa para apoiar as empresas brasileiras afetadas pelas tarifas de 25%. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que a medida americana é injusta e descabida e disse que a estratégia do governo vai ser preservar empregos, apoiar os setores atingidos e ampliar a abertura de novos mercados para os produtos brasileiros. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que os instrumentos de apoio vão ser incorporados ao Programa Brasil Soberano. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, cerca de 18% das exportações brasileiras para os Estados Unidos vão ser atingidas pela nova tarifa, o equivalente a quase 7 bilhões e meio de dólares em vendas com base nos dados de 2024. Já o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, declarou que a decisão americana teve motivação política e ocorreu porque o governo Lula recusou exigências feitas pela administração do presidente Donald Trump. Segundo o chanceler, durante as negociações, Washington apresentou demandas consideradas desmedidas e irrazoáveis, que, na avaliação do governo brasileiro, representariam uma capitulação do país. O ministro afirmou ainda que o Brasil participou das negociações desde o início da investigação comercial conduzida pelos Estados Unidos, mas manteve a posição sobre a soberania nacional. O chanceler também classificou as declarações do secretário de Estado americano Marco Rubio de grosseiras e arrogantes. Representantes de setores atingidos pelo tarifaço afirmam que a medida pode provocar perda de competitividade, queda nas exportações e demissões, caso não seja revertida rapidamente. A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados alertou que a sobretaxa inviabiliza parte das exportações para o mercado americano, que é o principal destino dos calçados brasileiros. Já a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos diz que a tarifa aumenta a incerteza no comércio bilateral e pode elevar custos, reduzir a competitividade e comprometer investimentos. A União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia criticou a tarifa adicional sobre o etanol brasileiro e afirmou que a política adotada pelo Brasil está conforme as regras da Organização Mundial do Comércio. E olha, pode vir mais, tá? O governo brasileiro reconhece que os Estados Unidos devem aplicar uma nova tarifa adicional de 12,5%, acusando o Brasil de falhar em proibir e fiscalizar a importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado. Segundo o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Márcio Elias Rosa, a decisão sobre a nova tarifa deve ser divulgada na próxima semana. Nas redes sociais, até agora, a culpa do tarifaço caiu sobre o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. Um levantamento da agência Ativa Web mostra que a expressão tariflávio concentrou cerca de 7 milhões de menções e interações nas últimas 24 horas, o equivalente a 32% das conversas sobre o tema no Instagram, X e TikTok. Governistas passaram a associar Flávio à ofensiva comercial dos Estados Unidos, enquanto o bolsonarismo está tentando reverter a narrativa e transferir o desgaste para o governo Lula. O sentimento das redes também foi captado nas ruas. Uma pesquisa Genial Quest indicou que a maioria dos brasileiros atribuiu ao Flávio Bolsonaro a responsabilidade pelo novo tarifaço. Segundo o levantamento, 51% dos entrevistados concordam com a versão do governo de que Flávio contribuiu para a adoção de medidas pelo governo Donald Trump.
Outros 30% avaliam que o senador tentou convencer os Estados Unidos a não aplicar as tarifas, enquanto 19% não souberam responder. E olha, o método de Donald Trump também é o assunto do novo episódio de Pedro e Cora, já disponível no YouTube e aqui no seu tocador de podcasts. O novo livro dos jornalistas Meg Haberman e Jonathan Swan, Regime Change, revela os bastidores e como funciona o que eles chamam de presidência imperial de Donald Trump. Eles entrevistaram 1.000 pessoas, o próprio Trump, inclusive, e como eles cobrem a Casa Branca, eles conhecem aquilo super bem, foram extremamente rigorosos com as fontes, e o que eles argumentam é que o que está se assistindo nos Estados Unidos é uma mudança de regime. E como culturalmente a gente não presta atenção nisso, porque, em geral, quando você fala de mudança de regime, você está se referindo à Eritreia, à Coreia do Norte, ao Irã, ao Afeganistão, né? Você não pensa que a mudança de regime, você não vai usar a mudança de regime em relação à Suíça. Ali houve eleições e mudou o governo, mas não é uma mudança de regime. E, no entanto, nos Estados Unidos, onde em tese você teria um mesmo regime há 250 anos, está acontecendo uma mudança de regime. Voltando a falar do Flávio Bolsonaro, o pré-candidato à presidência da República afirmou que a foto em que ele aparece do lado do Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, o sicário lá do Daniel Vorcaro, do Banco Master, foi manipulada por inteligência artificial. A imagem foi divulgada pelo ICL, que usou detectores de IA. O G1 também fez a checagem e concluiu que há baixa probabilidade de manipulação por inteligência artificial. A declaração do Flávio foi feita numa live em que o senador anunciou o Plano Brasil por Elas, numa tentativa de atrair o eleitorado feminino, perdido especialmente depois da briga com a Michelle Bolsonaro. O programa prevê, entre outras coisas, a criação de uma inteligência artificial que ele diz que vai ser a amiga virtual das mulheres. A economista Daniela Marques, colaboradora da pré-campanha e cotada para ser a vice, estava do lado dele na live. 7 plataformas digitais assinaram memorandos de entendimento com o Tribunal Superior Eleitoral, ampliando a rede de cooperação da Corte com empresas de tecnologia para as eleições de 2026. Quai, Telegram, Meta, TikTok, Google, X e LinkedIn. As empresas de inteligência artificial Eleven Labs, OpenAI e Anthropic aderiram ao Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação. O presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, defendeu que as empresas adotem medidas preventivas para combater robôs e conteúdos produzidos por inteligência artificial, mas afirmou que a iniciativa não pretende restringir a liberdade de expressão nem uniformizar o debate político. E olha ele aí de novo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou a China de ser responsável pelo que chamou de o maior comprometimento de dados eleitorais da história. Trump disse que a China obteve ilegalmente registros de 220 milhões de eleitores americanos, incluindo nomes, informações de contato, preferências partidárias e outros dados sensíveis durante a eleição presidencial americana de 2020, reiterando a conclusão de um relatório de inteligência desclassificado em 2021. Pois é. A China nega sistematicamente as acusações de interferência eleitoral por parte de várias nações ocidentais, incluindo os Estados Unidos. E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, enfrenta uma das maiores crises políticas internas desde o início da invasão russa em 2022, depois da demissão do ministro da Defesa, Mikhailo Fedorov. A destituição de Fedorov, de 35 anos, desencadeou manifestações em Kiev e outras cidades ucranianas, levou à renúncia de um alto comandante da Força Aérea e expôs divergências na base parlamentar de Zelensky. Em entrevista, Fedorov afirmou que a sua saída foi o resultado de uma disputa de poder com o comandante das Forças Armadas, o Oleksandr Syrskyi. Segundo ele, ambos pediram ao presidente a demissão um do outro, mas o Zelensky só decidiu afastá-lo depois de receber um ultimato do chefe militar. O custo de uma alimentação saudável aumentou 25% em 5 anos, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que é a FAO. A despesa diária para comer chega a $4,28 por pessoa
e a América Latina é a região com maior aumento nesse tipo de despesa. Essa alta impede que 2 bilhões e 69 milhões de pessoas consigam bancar uma alimentação saudável no mundo, cerca de 1 em cada 3 habitantes. Produtos de origem animal representam quase 30% do custo, seguidos por frutas e verduras com 16% e cereais e leguminosas com 13%. A Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, aprovou o primeiro comprimido capaz de reduzir em até 60% os níveis de colesterol LDL, conhecido como colesterol ruim. Os estudos mostram que o Lipfendra apresenta um desempenho semelhante ao dos inibidores de PCSK9 injetáveis, considerados um dos tratamentos mais potentes disponíveis para diminuir o risco cardiovascular. Como as versões injetáveis têm custo elevado, necessidade de aplicação periódica e menor adesão ao tratamento, a expectativa é que esse remédio novo, via oral, amplie o acesso a esse tipo de terapia. E olha, morreu ontem o jornalista Renato Machado aos 83 anos. Machado teve uma carreira de mais de 40 anos na TV Globo, onde marcou gerações de telespectadores apresentando os programas Bom Dia Brasil, Jornal da Globo e RJTV. Ele também integrou a bancada do Jornal Nacional. Renato trabalhou como correspondente internacional e repórter especial, além de receber uma indicação ao Emmy Internacional pelo trabalho no Globo Repórter. Formado em Direito, foi ator e dublador antes de seguir carreira na redação. E a Meta vai passar a alertar os pais caso um adolescente fale sobre suicídio ou automutilação com o Meta AI, o chatbot de inteligência artificial da companhia. A notificação vai ser enviada mesmo quando a intenção do adolescente não estiver clara, mas todos os chats sinalizados pela IA vão passar por uma revisão manual antes do alerta. O recurso já está disponível para pais que usam a supervisão parental do Instagram nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Austrália e no Canadá, e chega ao restante do mundo até o fim do ano. A União Europeia ordenou que o Google remova as restrições que limitam o acesso de empresas rivais de inteligência artificial aos usuários de smartphones Android, sistema que responde por cerca de 60% dos aparelhos na região. Mas o que isso quer dizer, hein, Luísa? Bom, que o Google vai ter que dar aos concorrentes, como a OpenAI e a Anthropic, condições iguais de acesso, inclusive por comando de voz e delegação de ações em aplicativos. Mas não só. O Google também vai ter que compartilhar dados anonimizados do seu mecanismo de busca com os concorrentes. Falando em Google, a empresa mudou o nome do notebook LM para Gemini Notebook e integrou mais uma ferramenta experimental ao ecossistema do Gemini. A mudança vem acompanhada de uma atualização que transforma cada projeto em um ambiente seguro e independente, onde os usuários podem gerar códigos para análises de dados mais complexas com múltiplas fontes. Por enquanto, a nova função de execução do código está disponível para assinantes do plano Google AI Ultra e clientes corporativos do Workspace, mas deve chegar aos usuários do plano Pro nas próximas semanas. E chegou a hora de falar de cultura. Estrelado por Jack O'Connell, Guy Pearce e Claire Foy, o filme Ink, de Danny Boyle, vai fazer sua estreia mundial abrindo a 83ª edição do Festival de Cinema de Veneza, que acontece de 2 a 12 de setembro. O longa, que retrata a aquisição e transformação do jornal The Sun por Rupert Murdoch, foi escrito por James Graham. Boyle, também conhecido por dirigir filmes como Quem Quer Ser um Milionário e Steve Jobs, produz o filme com Tessa Ross, de Conclave e Zona de Interesse, e Michael Ellenberg, de The Morning Show.
Já o Festival de Toronto continua enriquecendo a edição desse ano ao anunciar 5 novos títulos na seleção de apresentações especiais. Entre eles estão Alpha Gang, de David e Nathan Zellner, estrelado por Cate Blanchett, Dave Bautista, Riley Keough, Chris Pine e Lily Rose Depp, e Your Mother, Your Mother, Your Mother, thriller de ação de Bassam Tariq, protagonizado por Mahershala Ali como Latif, que é um assassino de aluguel devoto e religioso que embarca numa jornada desesperadora por Houston para proteger os filhos depois da morte da esposa. O elenco inclui Giancarlo Esposito, John Cho, Tramal Tillman e Tiffany Boone. A 51ª edição do TIFF ocorre de 10 a 20 de setembro. Setembro está recheado aí com estreias em festivais. E vamos falar da agendinha da Ladrilho Hidráulico, do nosso querido Guilherme Werneck? Rio e São Paulo recebem 2 festivais bem diferentes no fim de semana, viu? Com alguns dos maiores nomes do trap mainstream, rola no sábado no Rio Centro a 5ª edição do Alma Festival com Matuê, Orochi, Nina e Major RD na programação. Já quem está em São Paulo vai poder ver o Quarteto Camargo Guarnieri se apresentar com Horácio Gouveia executando obras de Camargo Guarnieri e Brahms, enquanto a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas toca peças de Brahms e Villa-Lobos. Os cariocas também vão ter boas opções no teatro, como a montagem do clássico do Nelson Rodrigues, O Beijo no Asfalto, e a nova peça da excepcional Companhia Brasileira de Teatro. Todas as sugestões estão no site do Meio. E mais tarde, na hora do almoço, o Gui também conversa com Pedro Doria e a Flávia Tavares, no Central Meio ao vivo. Depois o programa também vem aqui para o seu tocador de podcast, então dá para acompanhar mais tarde também, tá? E é isso, pessoal. Eu fico por aqui depois dessa visita rapidinha ao No Pé do Ouvido. É sempre um prazer. Se quiser falar comigo, deixa um comentário aqui ou me procura no Instagram, Lu_Silvestrini. O No Pé do Ouvido é uma produção do Meio que conta com o trabalho da nossa incansável equipe da newsletter, que tem o Caio Melo, Adriano Oliveira e o Ian Boechat. O editor executivo é o dono da memória mais invejável da casa, que é o Leonardo Pimentel. A gente conta ainda com o apoio da editora executiva da nossa pequena grande equipe de audiovisual, tá? A Maria Paula Lete. E a editora-chefe, a Flávia Tavares. Eu sou Luísa Silvestrini, apresentadora do Central Meio e visitante aqui no Pé do Ouvido, sempre com muita alegria. Yasmin Restum volta na segunda-feira. Até lá, se cuide, beba água e como é sexta, tenha juízo, mas não muito, tá? Até a próxima. Tchau, tchau. Fazer uma máquina do tempo. Eu vou fazer uma máquina do